precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo TV Câmara Campinas. Daremos início agora à transmissão da 6ª reunião da Comissão de Educação e Esporte, que será presidida pela vereadora Guida Calisto, com o debate sobre educação, violência e combate ao racismo. Com a palavra, vereadora. Bom dia a todas e todos. Bom dia às pessoas presentes aqui. Quero saudar ao nosso plenário. Quero saudar também quem acompanha a gente pelos canais de comunicação da TV. E também quero saudar os funcionários dessa casa, que torna possível a realização dessa reunião, da 6ª reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esportes. Hoje a gente tem uma imensa alegria de receber aqui conosco uma pessoa muito importante, principalmente na luta do povo negro do nosso país, que vai debater conosco o tema Educação, Violência e Combate ao Racismo. Nós estamos no mês de novembro, um mês que para nós do povo negro é extremamente importante para debater a agenda do combate ao racismo. E a minha alegria, ela se torna maior porque a gente tem uma pessoa especial aqui para debater conosco esse tema e que a gente já saúda a presença de Renato Freitas, que é deputado estadual pelo estado do Paraná. Estava visitando a cidade de Campinas e teve a imensa disponibilidade de estar aqui conosco para debater esse tema. Logo mais estarei passando a palavra ao Renato, porque a nossa principal intenção aqui é ouvi-lo. Mas eu tenho aqui comigo na mesa também, compondo a mesa comigo, a vereadora Paola Miguel, vereadora pelo PT, né, minha companheira de bancada. Temos aqui também a presença do vereador Paulo Búfalo, vereador pelo PSOL, que também compõe a bancada de esquerda, que tem sido um parceiraço aqui nas lutas que nós temos travado tanto na cidade como aqui nesse parlamento. Quero saudar também a presença do professor Walter Pomar, que é do Diretório Nacional do PT, que está aqui conosco também, prestigiando esse momento tão especial. E também eu quero saudar a presença do presidente do PT aqui do município de Campinas, presidente do meu partido, Carlos Orfei. Bom, antes de eu passar a palavra aqui para as pessoas que compõem a mesa, fazer uma saudação rápida, porque, como eu disse, a gente teve um probleminha aqui no início para poder começar essa reunião. Eu vou registrar a presença das pessoas, das autoridades que estão aqui participando dessa reunião da Comissão de Educação. Quero registrar a presença da Rai de Almeida, que é vereadora em Piracicaba. Rai, muito obrigada pela sua presença. Muito feliz de tê-la aqui. Quero registrar também a Rai, vereadora pelo PT, tá? Em Piracicaba. Quero registrar também a presença do Marcelo Yoshida, que também é vereador pelo PT em Valinhos. Nos honra muito, Marcelo, pela sua presença aqui. Registrar a presença da Shirley Souza, que é presidente do PT de Vinhedo. Por favor, erga a mãozinha, Shirley, para as pessoas saberem quem é você. Obrigada, Shirley. Nayara Oliveira, que também é militante aqui pelo Movimento Popular de Saúde. A Nayara esteve à frente um bom tempo
do Conselho Municipal de Saúde, é uma militante da saúde, uma militante incansável do SUS. Quero registrar também a presença da Ana Paula Scatolin, que é conselheira de saúde, presente aqui também. Obrigada, Ana Paula. O Pedro Montagani, né? Isso, né? Que é da Marcha Zumbi dos Palmares, de Valinhos. Por favor, Pedro. Obrigada pela sua presença. Guilherme Oliveira, que é da Rede Sustentabilidade. Guilherme, cadê você? Cadê o Guilherme? Ele estava aqui e saiu. Bom, o Agenor, que é coordenador da subsede da CUT. Agenor, por favor. Obrigada, Agenor, pela sua presença. A Mariane, que é representante do Conselho de Cultura de Indaiatuba, veio lá de Indaiatuba prestigiar também. Obrigada, viu, Mariane, pela sua presença. O Luiz Felipe de Oliveira, que é do Núcleo de Sexualidade e Gênero, do Conselho Regional de Psicologia. Cadê o Luiz? Luiz, obrigada pela sua presença. O Alan Cassoli, que é da Unidade Popular pelo Socialismo. Cadê o Alan? O Alan, aqui. Obrigada. O Alan é o nosso advogado também, que ajuda, apoia aí nas ocupações que a gente está acompanhando aqui na cidade. A Nívia Viçosa. A Nívia, ela é do Movimento Negro de Vinhedo, mas a Nívia também faz parte do Movimento Nacional. Somos todas professoras do movimento que eu faço parte, porque eu sou monitora de educação infantil. A gente luta pelo reconhecimento da carreira das monitoras enquanto docentes que somos, de fato, né, Nívia? Obrigada, Nívia, pela sua presença. O Emerson Torres, do Prado, que também é do movimento Somos Todas Professoras e também é do Conselho, né, Emerson? Conselho de Educação de Valinhos. E o Barbosa, que está aqui presente também, que é do Conselho Nacional de Leigos e Leigas. Barbosinha, muito obrigada pela sua presença. Bom, eu vou, então, começar rapidamente pedindo que o vereador Paulo Búfalo, pode ser, Paulo? Possa fazer uma saudação aí rápida, inicial, porque a gente quer ter bastante tempo aí para poder seguir na nossa reunião. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, Guida, o convite para poder estar aqui com a companheirada. Já quero cumprimentar, então, o Walter Pomar, o Carlos Orfei, as vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel, da bancada de esquerda aqui na Câmara, o Renato Freitas, enfim, o Marcelo, a Rai, companheiros aí dessa luta na frente institucional também, né? E todos os demais companheiras aí. Bem, hoje nós fizemos ali um ajuste nessa agenda, porque, inclusive, nós não podíamos deixar de acompanhar aqui, né, as contribuições que o Renato Freitas nos trará aqui, da luta que ele trava, né, na luta antirracista, com muita coragem em todo o Brasil, né, a partir do seu espaço institucional, enfim, do espaço que ele conquistou. E por isso já quero cumprimentá-lo aí pela disposição, pela coragem. E dizer que o Renato, só o fato de ter sido anunciado aqui ontem já causou uma comoção, vamos dizer assim, na extrema-direita da cidade, né, que tentou aqui desqualificar a atividade que nós realizaríamos aqui, mas eu avalio que a bancada de esquerda demonstrou, né, e fez um embate para dizer da importância dessa atividade e da sua presença aqui para nós, viu, Renato? Então, queria compartilhar isso com a companheirada e esperar que as suas atividades aqui na cidade de Campinas sejam muito ativas, muito promissoras, assim, desses ares aí das lutas que você trava a partir do seu espaço, mas que tem reflexão para nós, reflexos para todo o país, na nossa formação, no nosso empoderamento. Então, queria agradecer e cumprimentá-lo aí
por estar aqui na Câmara Municipal de Campinas. Obrigada, vereador. Bom, vou passar então a palavra para a vereadora Paola Miguel. Muitíssimo obrigada, vereadora Guida Calisto, presidente da Comissão de Educação. Quero começar aqui saudando o vereador Paulo Búfalo, vereadora Rai de Piracicaba, vereador Marcelo Yoshida, saudar nosso presidente, Carlos Orfei, saudar a Shirley, também presidente do PT de Vinhedo, né? Quero fazer uma menção aqui à Bruna também, que é estudante de Ciências Sociais, que também está aqui conosco hoje. Saudar o Walter Pomar, meu dirigente nacional, companheiro diretório nacional. Saudar Renato Freitas aqui, nosso deputado. É uma grande honra recebê-lo aqui na cidade de Campinas, na Câmara Municipal de Campinas. E, para mim, é uma grande honra ouvir o Renato, né, sobre essa temática que é tão importante, que é sobre educação, violência e combate ao racismo. E a gente sabe, né, que essa é uma das temáticas que são transversais, e principalmente quando a gente fala da cidade de Campinas, né, que foi a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado, e a gente traz essa temática para a educação, né, e a gente teve, né, eu estudei numa escola que foi referência por muito tempo aqui na cidade, uma escola municipal. A gente se pergunta onde a gente errou, qual foi a falha, né, que o Estado cometeu contra nós, quando a gente ainda vê algumas violências sendo reproduzidas no ambiente escolar com crianças de menores, muitas vezes, de 10 anos. Né? Então, pensar numa educação antirracista, né, pensar numa educação que nos inclua, que combata, né, todas essas violências e crie um novo modelo de sociedade, é fundamental para que a gente consiga, né, debater o que vai ser o nosso futuro. E fazer isso com Renato Freitas, que tem passado por inúmeras violências, né, teve o seu mandato cassado e, novamente, a população reconheceu e colocou como deputado. Eu acho que é uma grande honra, um privilégio de poder fazer isso ao vivo pessoalmente. Então, estou muito orgulhosa de estar aqui. Quero aqui agradecer, né, por essa oportunidade, saudar também os nossos servidoras e servidores dessa casa que fazem essa sessão acontecer e permitem que a gente também consiga ter essa transmissão ao vivo e que as pessoas consigam acompanhar de casa. Muitíssimo obrigada. Obrigada, vereadora. Bom, vou passar, então, a palavra ao presidente do PT aqui de Campinas, Carlos Orfei, para fazer uma saudação. Bom, obrigado, vereadora Guida, que preside essa comissão. Quero saudar o vereador Paulo Búfalo, vereadora Paola, líder da nossa bancada aqui do PT, companheiro Walter Pomar, meu dirigente nacional, e o deputado Renato. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. E saudar todos os presentes aqui, na pessoa da vereadora Rai, do vereador Marcelo Yoshida. Eu estou aqui pensando, enquanto os vereadores falavam, nós temos 3 parlamentares negros aqui nessa mesa. Não coincidentemente, os 3 foram vítimas de violências durante todo o percurso dos seus mandatos. Acho que é impossível não lembrar, no momento onde o deputado, que é um ícone nacional da luta antirracista, aqui na nossa cidade, nos visitando hoje, impossível não lembrar a violência que a vereadora Paola sofreu logo no início dessa legislatura, aqui dentro dessa casa, pelos mesmos fascistas que ontem, vereadora Guida, estavam aqui nessa casa questionando essa atividade de hoje e que, em nome do PT, eu a saúdo por essa importante iniciativa. Vereadora que também teve uma tentativa de cassação do seu mandato, e exatamente por causa da defesa da pauta antirracista. A vereadora Paola, no momento onde foi atacada, também falava da pauta antirracista. E o deputado Renato, todos sabemos do caso, de tudo que aconteceu e de como vem sendo diuturnamente perseguido por causa da sua atuação no mandato que tanto nos representa e tanto nos traz orgulho
para o Partido dos Trabalhadores aí. Então, eu quero muito rapidamente mesmo, em nome do PT, saudar essa atividade, saudar essa mesa tão importante e desejar melhoras ao deputado Renato e desejar que todas as agendas aí que ele tem feito pela cidade, vai continuar fazendo hoje, sejam um sucesso e sejam espaços de formação política antirracista que tanto precisamos na nossa cidade. Muito obrigado, vereadora Guida, pela oportunidade da fala e pelo convite. Obrigada, presidente. Vou passar, então, a palavra rapidamente ao companheiro Walter Pomar, que é da direção nacional do PT. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu, para economizar, vou fazer minhas as saudações e as demais considerações de todo mundo com que eu estou de acordo. Eu conheço o deputado Renato Freitas há algum tempo. De longe, me parecia uma pessoa extremamente combativa e resiliente, e depois, no primeiro contato que a gente teve, fiquei, confesso, extremamente impressionado pela reflexão que ele tem e que eu acho que vai ser importante que ele compartilhe conosco aqui. E só quero destacar o fato que, do ponto de vista do Diretório Nacional do PT, é um orgulho ter um deputado como o Renato Freitas. É isso, muito obrigado e vamos ouvi-lo, acho eu. Obrigada, Walter. Bom, antes de eu passar a fala aqui para o Renato, que eu sei que está todo mundo ansioso para escutar, quero dizer o seguinte, que essa reunião está sendo transmitida pela TV Câmara, mas também a TV Câmara tem um canal no YouTube. E aí eu peço, quem tiver aí com seus celulares, e que possa compartilhar, enfim, para que essa reunião, o conteúdo, o debate que a gente for aqui fazer agora, possa ser compartilhado com o máximo de pessoas possíveis, tá? Bom, eu quero agradecer a disponibilidade do companheiro deputado Renato Freitas por estar aqui. Quero agradecer o compromisso e a militância que Renato Freitas tem com o nosso país, né? Porque a fala de Renato não fica somente limitada na cidade onde ele reside, no estado onde ele reside, pelo contrário, a fala do Renato é uma fala potente, é uma fala que, de fato, nos representa, né? Dados de 2012, Renato, nós temos, pelo IBGE, a população negra, ela se autodeclarava, a população brasileira se autodeclarava como negra em torno de 53%. Em 2021, isso mudou de forma importante, né? Que em 2021 já 56,1% da população brasileira consegue se autodeclarar, né, como negras e negros. A gente sabe que o Brasil, ele é um país marcado por um racismo institucional ferrenho, e o movimento negro, os militantes da pauta antirracistas, lutam há muito tempo, e nos últimos 40 anos nós conseguimos avançar com várias agendas. A demarcação de terras indígenas, a lei de cotas, o próprio ensino da cultura e história da África e afro-brasileira nas histórias, a obrigatoriedade desse ensino, né? Embora a gente sabe que a dificuldade é imensa para poder, de fato, ser implementada a Lei 10.639, né? A gente, né, Ju, a gente continua lutando aí, enquanto educadores da agenda antirracista, e em vários lugares, várias cidades, vários municípios do país, inclusive Campinas, nós temos também reconhecido o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o 20 de novembro. Mas a gente sabe que ainda é uma agenda que precisa muito se avançar, muito precisa se percorrer nela, inclusive fazer a luta para que a própria instituição, as instituições, a educação, reconheça a importância e a obrigatoriedade da educação antirracista. Quando a gente soube da possibilidade do Renato vir aqui, nesse mês, a gente ficou muito feliz por ser o mês, né? O Novembro Negro, e porque a gente sabe que ele é, muito mais do que nunca, a pessoa mais preparada para falar de uma pauta que, para nós, é muito importante. Renato, obrigada mais uma vez. Seja bem-vindo aqui, receba o abraço dessa cidade e
né? E desse parlamento aqui, que por mais que tenham aqui a extrema-direita despejando seu ódio, tem muita gente nessa cidade que te admira demais e que ficou muito feliz de saber que você estaria aqui conosco. Obrigada. Bom dia. Isso aqui é muito... sim. Bom dia. Para mim é uma grande satisfação, uma grande oportunidade, um grande prazer estar aqui, podendo conversar sobre um tema tão importante, que é a educação e o papel da educação na luta contra o racismo. Em primeiro lugar, gostaria também de me desculpar pelo atraso. Eu estou com alguns problemas de saúde. A vida tem sido muito intensa ultimamente, atribulada, corrida, o que por muitas vezes não me dá tempo ou disposição de me alimentar, de dormir 8 horas, de praticar atividades físicas e seguir recomendações médicas que dão mais qualidade de vida. Estamos nas trincheiras e estamos, de algum modo, também feridos. E eu estou me medicando aí para que eu saia ileso dessa trincheira da saúde. Então, conto e peço a compreensão de todas e de todos. Falar sobre educação, eu tenho que eu tenho que dar o meu testemunho, na verdade. Porque a educação teve um papel fundamental na minha vida. A educação me salvou. Hoje, se você olhar as estatísticas, qual é o perfil das pessoas que são assassinadas no Brasil? Das pessoas que são encarceradas no Brasil? A estatística nos diz que são, em grande maioria, jovens, exclusivamente pobres, majoritariamente negros, moradores de periferia de grandes centros urbanos e com ensino fundamental incompleto, o que por si só é um atestado de fracasso do Estado. Porque diz a Constituição, lá pelos artigos 200 e tantos, que é obrigação do Estado, da comunidade, da família, a vigilância, o cuidado com as crianças. Agora, quando você sai da escola, evade, no ensino fundamental, você ainda é uma criança. Portanto, você não tem o discernimento, a capacidade de entender e agir conforme esse entendimento. Não é uma decisão racional sair da escola. É uma decisão que normalmente é tomada pelos adultos por conta da necessidade. A maioria das crianças que evade tão cedo é porque começam também a trabalhar muito cedo. São vítimas de um duplo processo, do abandono escolar, da desestruturação do Estado, da comunidade e da família, mas também são vítimas do trabalho infantil, que além de privar do ambiente escolar, priva do lazer, da socialização com as outras crianças, entre outras coisas, né? Então, é um atestado de fracasso do Estado. Portanto, na hora em que essa criança se torna adolescente, esse adolescente se torna adulto e é criminalizado, o Estado tem culpabilidade. O Estado tem participação naquele crime que aquele jovem está sendo julgado. Porque o Estado restringiu as possibilidades. Falei ontem, falo hoje. Quão bonito é a imaginação, a criatividade, os sonhos, o horizonte de possibilidades de uma criança que hora quer ser astronauta,
ora quer desenvolver softwares, tecnologia, ora quer ser médico, engenheiro, ora quer ser jogador de futebol, porque todas as possibilidades são reais. E de repente a criança está com 10 anos e presencia a mãe chorando na cozinha por falta de mantimentos básicos. De repente a criança está com 12 anos e está numa fila de um presídio para visitar o seu pai. Está com 14 anos e indo a velórios de amigos. E aquele horizonte de sonhos, de criatividade, passa a se estreitar e se tornar tão somente obrigações. Empacotador do mercado, panfleteiro, ajudante de obra, ajudar o pai na lavoura, na feira, no comércio, para ter um dinheiro, para ajudar no aluguel, ou para comprar uma correntinha de ouro, um boné da marca que está na moda, se sentir pertencente. E se foram os sonhos. E ficou a triste realidade da permanência dos ciclos de exclusão. O Estado assassina os sonhos. Sem sonhos não há esperança. E desesperados, o desespero cria verdadeiros homens-bomba, que não estão nem aí se serão presos ou se serão mortos. Me diz o que você quer: viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, comendo as frutas no cacho. Ei, truta, se é o que você quer, eu quero também. Mas em São Paulo, e no Brasil, e no capitalismo, Deus é uma nota de 100. A escola, portanto, é um primeiro escudo de proteção à vida dos jovens pobres, pretos, de periferia. A estatística nos diz isso. Justamente porque quem é mais preso e quem é mais assassinado são os que não têm esse ensino de base. Esse ensino que garante cidadania, a leitura, a alfabetização funcional, garante já cidadania, mesmo nivelando por baixo. Agora, a ausência dessa base produz exclusão. Eu passei pela escola. Eu fui uma criança que me vi numa fila de visita num presídio, que via minha mãe saindo cedo, lá da última região metropolitana, em Piraquara, onde eu morava, para ir lá para o centro de Curitiba, capital, no bairro Nobre, antes do sol nascer, para limpar a casa de família, fazer comida, passar, cozinhar e voltar depois que o sol se pôs. E justamente por isso, não ter tido condições de acompanhar o nosso crescimento, desenvolvimento, as relações que nós estabelecíamos na vila. E a rua teve um papel pedagógico. O mundo, do jeito que ele vem, com as suas suavidades, sutilezas, afetos, amizades, mas também com violência, criminalidade, droga, miséria. E fui para a escola muito cedo. E a escola me convenceu, quase me convenceu, porque eu sempre fui muito teimoso e a escola não me entendeu. Eu também não entendi a escola e nunca me deixei
me influenciar muito por ela. E isso, de algum modo, me salvou. Tem até uma letra de música que talvez exprima melhor isso que eu estou dizendo, que é uma música que se chama Pedagoginga, que é de um rapper e também professor, Thiago Elninho, que ele diz assim, ó: mano, vou te falar, hein, o lugar que eu odiava, eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, querendo que eu criasse um interesse num mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena mais do que informa, te revolta ou te conforma com as merdas que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito para livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Para mim, contaram que o preto não tem vez. E o que o hip-hop fez, veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip-hop veio e disse, tu é bonito pra caralho. O hip-hop me falou de autonomia. Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. Há um pensamento atribuído ao Einstein ou qualquer outro que circula pelo Facebook, Clarice Lispector, não sei, qualquer um que circula pelo Facebook e redes sociais, que diz o seguinte, e eu achei muito assertivo. Falou, olha, os métodos de ensino calcados num racionalismo tacanho e estrito importado da Europa pós-iluminista, normalmente classificam as pessoas, como aquele exame de QI, por um único caminho. E as pessoas são absolutamente complexas e diversas, e culturalmente diversas. Então, se você avaliá-las de um único modo, você vai cometer os mais diversos tipos de injustiça. Como se você trouxesse para perto de si um coelho, um cachorro, uma cobra, uma ave, um macaco, e dissesse, a prova é, o que primeiro subir naquele galho é o mais inteligente, o mais apto, o mais hábil. E é claro que o macaco vai subir para o primeiro, e a ave também, né? Tem asa. E os outros animais serão tidos como burros, como inaptos, como nota 4. Serão reprovados. E a escola, de algum modo, reproduz isso. Porque as nossas inteligências é mais do que a inteligência lógica matemática, ou que a decoreba das aulas de história, a partir da caneta do opressor. A inteligência é também, por exemplo, a inteligência comportamental. De você estar num lugar, numa zona de guerra, por exemplo, essa inteligência é das mais valoradas. Inclusive, né, um salve, nossas orações, nossa luta, nossa solidariedade ao povo palestino, que é vítima de uma guerra genocida, de um massacre, e que vê o mundo se calando frente à morte, ao sangue dos inocentes. Que triste. O Brasil é expert em naturalizar mortes, tanto dos palestinos, mas principalmente dos próprios brasileiros, porque em números absolutos o Brasil ainda é, há décadas, o país que mais assassina com arma de fogo no mundo, incluindo a Ucrânia, incluindo as áreas de conflito da faixa de Gaza, ou qualquer outra área de conflito do mundo. Em números absolutos, o Brasil mata mais. E naturalizou, porque não é esse ano que matou mais, não é o ano passado, não é o ano retrasado, é há décadas. Quem morre? Esses jovens que nós estamos falando aqui, que evadem da escola.
E o papel importante da escola é reconhecer essas inteligências. Numa zona de guerra, a inteligência comportamental, de percepção do ambiente, das tensões, das emoções, sentimentos, afetos, dos riscos, do calar. Nem sempre a inteligência é o falar e o escrever numa prova. Muitas vezes a maior inteligência é calar e observar. Essa prova, a escola não tem condições de aplicar, porque o silêncio é a sofisticação do falar e do escrever. Muitas vezes, já dizia o filósofo, na dúvida fica quieto e se faça de sábio. Pelo menos para que ninguém perceba que você não sabe nada. Mas é um pouco isso. A inteligência artística, musical, que promoveu intelectuais orgânicos, quem me ensinou o funcionamento racista, capitalista, violento e genocida do Estado brasileiro, não foi a escola, foram os rappers. Mano Brown, Taíde, X, Sabotagem, Nega Giza, Dinadi e tantas outras pessoas. E esse conhecimento não foi criado por eles num rompante de vanguardismo artístico, numa arte hermética que só eles poderiam entender, e que quanto menos o povo entendesse, mais eles, por consequência, seriam valorizados. Já denunciava isso Lima Barreto, na crônica dos Bruzundangas, dessa classe intelectual brasileira, hermética e burra, que utiliza o conhecimento como um instrumento de exclusão pelo monopólio, pela linguagem inacessível. Os nossos intelectuais, vício que o Lima Barreto denunciava da academia, da universidade, e que a universidade, infelizmente, até hoje reproduz, com maiores ou menores focos de resistência, de acesso e comunicação popular, mas ainda até hoje, infelizmente. E, por outro lado, o nosso acesso à universidade é irrisório. Na época em que esses intelectuais orgânicos cantaram, sobretudo a década de 90, o início da música, capítulo 4, versículo 3, diz: nas universidades brasileiras, apenas 1% dos alunos são negros. Denunciavam a realidade de exclusão absoluta na década de 90. Hoje é mais, esse número aumentou, graças à luta do movimento negro, à política de cotas, às políticas afirmativas. Eu sou fruto dessas políticas também. Muitos aqui somos, né, com muito orgulho, porque é a luta dos nossos ancestrais. Mas a universidade não criou a identidade com o povo. Está agora iniciando esse processo, que vai demorar mais um tempo, mas não criou. E que os nossos intelectuais orgânicos fizeram para voltar? Pegaram toda a tecnologia social desenvolvida, desde os quilombos aos quilombos modernos, que são as favelas, uma tecnologia de relações sociais que possibilitam a preservação da vida. Todas as políticas, assim como todas as artes, contribuem para a maior arte de todas, para a maior política de todas, que é a política da preservação da vida. Não há outra política que não essa, no seu núcleo, no seu centro, no seu objetivo último. Essas comunidades, como o Capão Redondo, de onde vem o Ice Blue,
o Mano Brown, essas comunidades teceram relações durante o tempo e construíram verdadeiros postulados éticos, dever ser, formas de se comportar, de proceder, o que alguns sociólogos da inspiração do Pierre Bourdieu vão chamar de hábitos, nas academias mais renomadas do mundo. Nas quebradas mais violentas do mundo, criaram a mesma categoria, muito mais potente e autêntica, que dá um nome de proceder. Tem um livro do Adalton Marx, que se chama Proceder, um livro de criminologia, vale muito a pena lê-lo. É uma categoria criada pelos rappers. Proceder, qual o seu proceder? Quem faz isso não tem proceder. É um hábitos, uma virtude. A virtude é a necessidade. O hábitos, melhor dizendo, esse proceder, é uma necessidade do campo, que por ser necessidade do campo, se torna virtude. Há um reforço coletivo em relação àquelas ações. Paz, vida. As antenas intelectuais, afetivas, os corações dos artistas captaram isso e traduziram isso para o Brasil todo. Por isso, Racionais, há uma quebrada do Brasil bem perto de você. Só muda o sotaque, o CEP e o RG. Periferia é periferia, aqui ou em qualquer lugar. Vários botecos abertos, várias escolas vazias, vários irmãos se matando. Dizia Racionais 97. As periferias eram as mesmas. O povo que habita essas periferias também são os mesmos. As vivências, a identidade, um conjunto de ideias sistematizado que explicou, denunciou e apontou caminhos de transformação, não a partir da universidade, e sim a partir da vivência intelectualizada, mediada, mas ainda assim a matéria-prima desse conhecimento era a vivência. A cabeça pensa onde os pés pisam. Aqueles que não pisaram podem fazer 1000 teses de doutorado e ainda assim não conseguirão aprender a realidade, porque a realidade não é um objeto, uma cebola que se descasca até chegar no centro dela e descobrir uma verdade inquestionável. A realidade social tem uma dimensão subjetiva, que no nosso caso é o trauma, a dor, o sofrimento. Esse trauma, essa dor, esse sofrimento é deixado do lado de fora da sala, para não incomodar o racionalismo tacanho positivista. Até então era assim. E já na 5ª série do ensino fundamental, eu abandonei a escola, porque a escola fazia eu deixar esses problemas todos para fora. Mas o que a escola não sabia é que esses problemas me constituíam. E naquele momento da minha vida, eram a parte, a dimensão principal, infelizmente, da minha existência. E eu não tinha espaço dentro da sala de aula. Ficava lá no fundão, com um capuz na cabeça, torcendo para ser invisível. E reprovei. A escola falou que eu era nota 3, nota 4, e me reprovou. No outro ano, me reprovou de novo, reprovei 2 vezes a 5ª série. E daí eu abandonei, falei, quer saber, eu não gosto da escola mesmo, ela também não gosta de mim, valeu, falou. Tchau. Depois, fui trabalhar, fui pacoteiro, eu falo de pacoteiro porque eu fui. Fui pacoteiro, fui balconista, fui panfleteiro, trabalhei desmontando telhado em obra. Entrei, infelizmente, para essa estatística que nos é reservada dos pequenos delitos,
Fui com 12, 13 anos cometer pequenos furtos no centro da cidade de Curitiba, cuidar de carro, andar em bando com os moleques sem pai, sem mãe, que morava na rua, cheirando cola, bem louco. Eu, graças a Deus, pelo menos a cola nunca cheirei. Vi um louco uma vez tendo uma dor de barriga sinistra de cheirar cola. Falei, meu Deus. E o meu pai era drogadão, né? Por isso que ele foi preso e acabou morrendo e tudo. Não teve convívio com a gente, então eu tinha esse trauma também. Falei, não, droga não é para mim. Não quero ser assim. O meu pai foi um exemplo para mim. Então eu falei, não vou. Um mau exemplo, mas foi, né? Não é assim que eu quero. E logo cedo descobri que eu não gostaria de ser sempre subalternizado, com tanta violência, andar de cabeça baixa, sem voz, sem vez, sem lugar, sem pertencimento, atrás de um caixa de mercado ou de um balcão de sorveteria, sendo recorrentemente humilhado. E com um amigo meu, ainda com 16, 17 anos, compramos uma arma e falamos, não, e agora? E o mundo que se exploda, e as violências do bairro, e o preconceito, e a violência, e a violência, e a violência, e a linguagem da violência. E muitos velórios eu fui. Perdi muita gente, perdi meu próprio irmão, que era trabalhador, mesmo assim morreu. O bairro perdeu a vida para a violência, né? Tomou um tiro de outra pessoa e morreu. Perdi também o meu pai, né? Que não conheci muito, mas morreu cedo, 30 e poucos anos. Hoje eu sou mais velho que o meu pai, mais velho que meu irmão mais velho. E percebi que só uma coisa poderia fazer eu viver com dignidade, que era o estudo, que era terminar o meu ensino regular, compreender a sociedade e me integrar nela com um pouco mais de valor. E vi isso ali, servindo sorvete no shopping, porque o sorvete era de luxo, gelateria italiana e tal, e quem ia comprar eram os alunos do colégio particular. Quem ia comprar eram os funcionários da ALL, América Latina Logística, na época que era perto do shopping lá. O que eles tinham em comum, tanto as crianças quanto os adultos? Eram estudados, ou estavam estudando. Eles tinham um monopólio do estudo. Só que, o que fazer? Se a escola me falou que eu era burro, por tantos anos, a ponto de eu sair dela. A minha sorte, e aí é sorte. Tem lá o livro do Maquiavel que fala da virtude e da fortuna, né? Eu sou mais uma pessoa de fortuna, acredito. Tive sorte. Porque, num determinado momento da minha vida, eu criei uma paixão por um jogo, que é o jogo de xadrez. Era novo, tinha 14 anos. Aprendi a jogar, comecei a jogar, e logo eu estava jogando os Campeonato Paranaense, os Jogos da Juventude, estava ganhando os circuitos escolares, inclusive dos estudantes do ensino privado, Bom Jesus, Positivo, Marista, Colégio Militar, na época o Cefet, Colégio Estadual, todos. E isso me deu uma autoestima intelectual, porque o xadrez não é sorte, é cálculo, concentração e etc., conceitos. Tive que parar por violência, sobretudo por racismo. Não sei se vocês já ouviram eu dando esse depoimento, não vou dar aqui porque é um pouco extenso, mas o lugar mais violento de Curitiba, eu enfrentei muito racismo e enfrentei muita violência. Vivi em lugares muito violentos, como esse em Piraquara, que era uma vila ao lado do complexo penal, que foi constituída por familiares que iam visitar os seus parentes e não tinham como voltar e foram ocupando as terras, e nós fomos uma dessas famílias. Vivi em áreas de vi pessoas sendo assassinadas, infelizmente, na minha frente. Vi pessoas esbarrando em mim, olhando, e a pessoa indo ali, atirando na cabeça de outra pessoa, matando a pessoa. Caralho,
Meu Deus, cabuloso. Cabuloso. Você continua andando, você só fingir que nada viu, porque, sei lá, né? Quem mata um, mata 1000, né? Sinistro. Mas a maior violência que eu sofri foi num clube de xadrez. Foi na biblioteca pública. Porque quando você ameaça a supremacia branca pela violência, eles estão acostumados. Eles vão chamar a polícia para você, uma hora a polícia vai te matar, está resolvido. Quando você ameaça a supremacia branca no esporte, eles dizem, ok, joga a bola, corre, melhor que eu. Eu acho que é genético, a gente nasceu para estudar, eles para ter habilidades físicas. Mas quando você combate intelectualmente, na universidade, na escola, no xadrez, no meu caso, a virulência da reação, o ódio, não está escrito, né? E eu recebi essa violência, tenho o nariz quebrado, fiz Muay Thai, fiz capoeira, nunca quebrei o nariz, né? Mas quando eu tinha 14 anos, ganhei lá dos melhores lá, e um deles me deu um soco, um rapaz de 30 anos, deu um soco no nariz, quebrou o meu nariz, veio a polícia. Como eu não tinha um familiar para me atender, a polícia achou que eu era ali meio que menino de rua, né? E acabou ficando ao lado do rapaz também. Então, acabou sendo um grande trauma. E isso me fez com que eu saísse do xadrez um tempo depois. Mas fiquei com isso na cabeça. Não sou pior do que nenhum dos outros estudantes. E voltei a estudar. Fiz supletivo, depois terminei o ensino médio também, fiz o supletivo do ensino fundamental, fiz o regular do médio, fiz vestibular para ciências sociais, passei com uma luta, e daí, a partir daquele momento, foi uma virada na minha vida. Porque toda aquela teoria que eu via no Racionais, no Sistema Negro, no Facção Central, no DMN, no Taíde, no X, no Rap and Hood, no MV Bill, tantos, no disco Na Humildade, da Nega Giza, todo esse conhecimento que me orientava, que foi o pai que eu não tive, eu sofistiquei e me serviu de fundamento na universidade. Porque a universidade, assim como a escola, também é um campo de batalha. Também está em conflito. Também há uma luta pela hegemonia do pensamento. Nós não podemos entrar sem vacina na universidade. Porque senão a gente, novamente, vai pensar com a cabeça dos outros. A cabeça pensa onde o pé pisa. Os nossos pés pisaram. Nós temos o termômetro da urgência, daquilo que é prioridade, que é a vida e a liberdade. O que foge muito disso não nos diz respeito, porque o genocídio está em curso nesse exato momento. Não é só uma fala, uma monografia ou uma retórica. É uma prática que coloca famílias em luto. Entrei na universidade com esse fundamento sólido, com essa pedra de esquina que poderia suportar a construção do edifício, a vivência. E fui garimpando, sistematizando o conhecimento que eu já tive a partir da cultura hip-hop e, a partir desse momento, adentrando as instituições de poder, como os partidos, a organização, a mobilização, a luta pelo poder, a luta de classes, a luta antirracista, que é também uma luta anticolonial. O racismo é fenômeno do colonialismo e do neocolonialismo, como nós vivemos hoje. O próprio capitalismo, do mesmo jeito que o rap trouxe uma ética, que foi uma tecnologia social feita nos campos de extermínio, nos quilombos modernos, promovendo a vida, preservação da vida. Do mesmo jeito, o capitalismo é uma tecnologia de relações sociais
não só as máquinas, o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial, mas a tecnologia das relações, a modificação radical das relações sociais, que se deu a partir do advento do capitalismo, que é uma tecnologia europeia, criada na Inglaterra, na França, em todas aquelas quebradinhas lá para cima, lá, sei lá. Né? Essa tecnologia foi exportada como forma de dominação, como um dispositivo colonial. O capitalismo é uma tecnologia, uma organização social de manutenção da ordem. Ele não tem nenhuma capacidade de transformação da ordem, porque ele tem como fundamento ideológico a meritocracia, a igualdade formal entre os indivíduos, que já não são mais seres humanos, são sujeitos de direito, contratantes. A meritocracia diz que se eles são milionários é porque são bonitos, belos e formosos. Se nós estamos fodidos no mundão é porque a gente é burro, feio e chato. Reforça a miséria e coloca o peso da miséria nas costas dos miseráveis. É uma tecnologia de manutenção da ordem e de justificação da ordem. Então, todas essas lutas que a universidade foi demonstrando deram oportunidade de lutar também contra elas, porque só se liberta aqueles que se movimentam. Porque só quem se movimenta descobre as amarras que o prendem. A universidade, a educação tem esse grande poder de fazer a gente se movimentar e da gente perceber as amarras e da gente principalmente perceber que nós não temos absolutamente nada a perder, a não ser os nossos grilhões. A gente não tem nada a perder e justamente por isso temos um mundo a ganhar. O conhecimento, ele liberta. Eu sou um testemunho disso. É isso. Bom, obrigada, Renato. Obrigada pelo seu depoimento aqui. Eu vou, então, eu sei que vocês estão querendo falar. E a gente tem pouco tempo aqui, porque por conta do atraso nosso aqui, que se deu, eu vou, então, abrir 5 falas, pode ser? 5 falas de, no máximo, 3 minutos. E aí, a Bárbara vai levar o microfone. A Shirley, o Agenor, a Elisandra e a Ju, aqui. Primeiro a Shirley aqui, tá? Aí a gente pede para ser sucinto aí, para a gente poder... Oi, tá ligado? Voltar aqui depois. Por favor, Shirley. Bom dia a todos, a todas e todes. Bom dia, Renato. Eu estou aqui, assim, muito emocionada por estar aqui na sua frente, porque eu até pensei na sua fala, quando você não tiver algo muito importante para dizer, melhor que fique quieta, eu fiquei pensando, será que eu vou falar ou não vou falar, né? Mas eu quero falar porque eu quero contar um pouquinho para você como é que eu te conheci e como que isso se desdobrou. Eu, navegando pela rede, eu assisti um vídeo que você fez, que começa com uma rua com umas pocinhas de água, e eu fiquei, aquele vídeo foi ali que eu te conheci, né? Assim, soube da sua história, e comecei a acompanhar toda a sua trajetória.
E fui postando, e eu colocava nos grupos tudo que acontecia com você, eu ia postando, e aí até que um dia você tinha sido preso, aí eu falei nos grupos, falei, gente, o Renato Freitas foi preso. E aí as pessoas, mas como assim, Sheila, quem é o Renato Freitas? Não, é esse cara aqui. E aí comecei a ser ativista do Renato Freitas. E hoje, vendo você aqui, né, depois de tudo que eu acompanhei, do que aconteceu com você, da sua resiliência, da sua potência, né? De cair, levantar e estar assim, botando o dedo na cara dos fascistas, né? Isso me inspirou muito. Você é uma inspiração. Quero dizer isso para você, uma inspiração para mim. Muito grande. E eu, como mulher, assim, sentia muito, achava que também não podia fazer certas coisas. E acabei indo, né, encarando. E fui para uma cidade muito fascista, né, que é aqui pertinho, e querendo fazer aí, vamos fazer a luta aí pela luta, né, desde do golpe quanto à liberdade do Lula e depois, recentemente, pelas eleições do presidente Lula. E aí, lá, ninguém queria falar de PT. Não, aqui PT é uma cidade muito bolsonarista, não pode falar de PT aqui, vamos conversar com a comunidade sem nada. Falei, tá bom. Eu fui com uma camiseta vermelha, uma estrela, escrito Lula 2022, e as pessoas, o povo, começavam a falar, ei, você é Lula? Eu também sou. Aí eu falei, então é isso mesmo. Vamos lá. E fizemos, e chegamos com 33% de votos, né, nas eleições. E aí os petistas, não, aqui precisa refundar o PT, porque ficou desativo por muitos anos. E aí, assim, agora tem que formar chapa, agora tem que... Né, primeiro teve diretório, PEDEX, de eleição do diretório, e agora a gente tem que entrar aí, eleição. Eu falei, e agora, né? Como que vai ser? Vamos procurar candidatura, né? E estava muito difícil, umas pessoas também não queriam dar cara para bater. E aí, eis que uma mulher, né, eu acabei sendo a presidenta, porque também não tinha muita gente interessada, e a primeira pessoa que deu a cara foi essa mulher aqui, uma mulher negra, para se candidatar a vereadora, a Nívia, para enfrentar lá os bolsonaristas e fascistas da nossa cidade. Então, assim, essa força toda que você traz para a gente é uma fonte de muita inspiração, e eu estou muito feliz de te conhecer pessoalmente, porque era assim, era meio que, eu vou conhecer uma pessoa, aquele ídolo muito famoso, e quero te dar um abraço daqui a pouco, tá bom? Obrigada, Beijo. Shirley. Passa o microfone para o Agenor, Mariana, por favor. Agenor. Bom dia a todos e todas presentes aqui. Não quero perder tempo aqui para falar com os demais aqui, né? E assim, porque vão me entender. Cara, parabéns, né? Você emocionou todo mundo aqui. É a primeira vez que eu vejo o seu discurso, o seu depoimento pessoalmente, já vi nas redes aí. Você mandando super bem, né? Mas na onda que a gente tem por aí de contextualizar as coisas, a gente fala, porra, é mais um na resistência. Mas não, cara. Você tem um diferencial. Para começar, você fala em poesia. Você mesclou determinados temas, dos mais variados, e se a gente resgatar a filmagem, é praticamente uma poesia só. Estou falando aqui enquanto militante, cara. Eu tenho 44 anos. E é por isso que você incomodou. Porque tem branquelo de 90 anos de idade, com dinheiro no bolso dos 400, que já oprimiram tantos pobres por aqui, que não tem a repercussão que você tem nessa cidade de Campinas hoje. Mesmo vindo lá do Paraná. O Estado, que é tão racista quanto a cidade de Campinas. Então, eu, na condição de coordenador da subsede da CUT de Campinas, tenho que parabenizar você. E sem pessoalismo, porque eu fico me policiando para não ter pessoalidade nos nossos discursos de luta. Porque sempre foi nós. A resistência é coletiva.
Não tem saída individual. Mas para você, a licença poética nesse sentido é contar a sua história pessoal, porque a sua história pessoal, meu amigo, é nada mais, nada menos que o caminho ou a receita para que o nosso povo, pobre, preto, de periferia, todo o povo oprimido no mundo, não só no Brasil, no mundo, o povo palestino, o povo africano, o povo brasileiro, o povo indígena, aquele povo negro que foi massacrar os nossos irmãos paraguaios. Mas por que foram? Porque o Império, na época, prometeu a alforria. Voltaram para cá, ou seja, sofrendo duplamente. Então, meu amigo, quando você conta essa história, essa é a receita para a gente resistir, não para a gente ser parte desse sistema que nos oprime. E aí eu tenho uma história muito parecida com a sua, do ponto de vista de origem, né? Favela, né? E eu quero deixar um depoimento muito especial aqui, porque eu era o Lemão Batata, meu apelido é Bigato. Só que tem que ficar claro para a sociedade que isso nunca vai ser, e passa muito longe do que a extrema-direita quer colocar de racismo reverso. Isso não existe, meu amigo. Nunca ninguém atravessou o lado da calçada porque me viu passar do outro lado. Talvez, se soubesse a minha origem, faria isso. E eu quero discordar de você, infelizmente, de uma coisa que você falou aqui. Porque quem falhou não foi o Estado brasileiro, quando essas estatísticas todas somam contra nós. Quem falhou foi a Constituinte brasileira, porque ela não se fez cumprir, o povo brasileiro no geral. Porque o Estado brasileiro, infelizmente, está tendo sucesso. Porque o Estado brasileiro continua racista, continua imperialista. Isso não é nada que nos diz de divindade, de nada. Porque o povo, ou os pensadores que lutavam na época pelo Brasil República, em detrimento ao Brasil Império, eles eram melhor considerados do que os pensadores que lutavam por um Brasil abolicionista e não por um Brasil escravocrata. Podia ser a mesma pessoa. E hoje é assim. Hoje, quem fala em democracia é exaltado, dependendo do que for. Agora, falar em justiça social, em democracia com justiça social, o que faz a gente nos remeter à igualdade e reconhecimento e reparação a todo povo oprimido nessa nossa terra aqui, aí já não é democrata. Aí é revolucionário, é radical. E aí, companheiros, eu não quero que me estender muito mais, porque eu estou emocionado em falar aqui, você me desperta cada coisa aqui, sobretudo por toda a cultura que você traz aqui. Os Racionais, que citou várias vezes, trouxe os Racionais para a Unicamp, para o vestibular da Unicamp. Quero lembrar aqui um samba aqui, que é muito nosso, do Jorge Aragão, que se chama Elevador. Deve conhecer, né, cara? E aí eu quero dizer para você o seguinte, cara, continue assim e conte a sua história, porque a sua história me representa. E eu digo que me representa porque, para mim, não basta não ser racista. Principalmente para mim, que sou branquelo, de olho azul, eu tenho por obrigação de ser antirracista. Porque quando o cara vai contar aquela piadinha de mau gosto, que é racismo, que é crime, ele não vai contar perto do povo negro, do povo preto, sob pena de levar um revés na hora. Ele vai contar perto de mim. Vai falar, isso aí deve ser... Você está entendendo? Então, eu tenho melhor condição, em determinado momento, de ser antirracista. Na onde ela começa, realmente. E aí, meu amigo, onde você chegou incomoda as elites. Incomoda quem realmente manda no mundo. Porque eles colocam, inclusive, um exército de milionário para não deixar nós, que somos o povo pobre, chegar perto dos bilionários. Porque, no fundo, a briga é por dinheiro, a briga é por território, a briga é por sobrevivência. E o povo preto, mais uma vez, dá sinais de que não vão acabar com a resistência preta e com a resistência pobre. Obrigado, menino. Forte abraço. Obrigada, Genor. A Elisandra, que é professora da Rede Municipal de Educação, coordenadora do CONEPA, né, que é um coletivo que discute africanidades na educação municipal. Bom dia a todas, todes, todos.
Primeiramente, eu não posso deixar de externar aqui a minha satisfação em ver essa comissão de educação e esporte desse município, como bem vocês mencionaram aí, é extremamente opressor, racista, né? Terra de barões. Eles continuam mantendo essa tradição que é violento, né? Muitas coisas, né? Campinas foi a cidade mais violenta nos açoites na época do regime escravocrata, desse país que foi o último a abolir, né? Nós sabemos bem que a falsa abolição, porque ficamos aí, nossa ancestralidade ficou jogada às praças, né? E daí, dando um salto na história, começa a política de embranquecimento, e a gente chega na atualidade enfrentando aí os mesmos percalços. Mas estamos aqui, não vamos sair, vamos continuar ocupando, resistindo. E, Renato, ouvir a sua história, como o colega lhe dizeu, de forma poética, mas trazendo também poesia de vanguarda dos nossos movimentos, que, como bem nos traz Nilma Nilo Gomes, o movimento negro é educador. E que bom que nós fazemos parte desse movimento, dessa escola. O conhecimento liberta. Liberta e nos traz muita força para continuar educando os que se aproximam da gente. E aqueles que não se aproximam, a gente faz ser ouvidos também, né? Toda essa sua história me faz, mais uma vez, pensar que, ao longo dessas minhas práticas pedagógicas como professora antirracista, eu jamais vou poder deixar a brecha para que, dentro da minha sala de aula, eu deixe de ouvir cada criança. E, de fato, é uma verdade. Crianças que estão em fase que eram para serem alfabetizadas, já estar alfabetizada, muitas vezes não consegue ler nem escrever. Mas ela consegue falar. E nisso, a gente não pode abrir mão disso, né? E a partir do momento que essa criança tem a oportunidade de falar, a gente ouve histórias semelhantes a que o Renato Freitas, esse deputado, que é muito necessário, obviamente, para o estado do Paraná, mas para essa nação que não educa para o antirracismo, que mina as lutas e resistência de nossos povos originários, indígenas, africanos, a negritude desse país. Mas a gente não sai daqui. E a gente vai ocupar, com cota ou sem cota, muito mais espaços. Obrigada. Eu só tenho a oportunidade de estar aqui hoje porque estou de atestado. Também o corpo pediu e eu tive que dar um tempo para o autocuidado. Nada como 7 dias de antibióticos, cessar aí a cervejinha que eu tanto prezo. Não vou contribuir para que a minha melhora ocorra mesmo. Obrigada. Não vamos sucumbir. Vamos, como deixou aí a nossa querida Elza Soares, até o fim. É isso. Obrigada. Também quero dar um abraço depois. Obrigada, Elisandra. Agora, Mariana, pega o microfone, passa para a Ju aqui, por favor. Obrigada. Oi, bom dia a todos. Começar parabenizando você
que defende muito, vou entrar na questão da religiosidade, das religiões de matriz africana, já vi seu vídeo em defesa e tudo. Então, eu fico pensando que Abdias do Nascimento, se estivesse vivendo agora nessa época, que ele já começava com discurso no Senado, pela proteção, pedindo a proteção de Olorum, né? E eu prefiro entrar com a proteção de Nanã, né? Mulher, né? Criadora do universo, nós que damos a luz, eu acredito que somos nós que criamos esse universo, nós mulheres. E aí eu fico, assim, ouvindo sua história, que a sua história é como quase de muitos nossas, né? Da população negra. Minha mãe também, né? Foi empregada doméstica e depois foi lavadeira de roupa. Criou 9 filhos, né? Pai, infelizmente, com a maioria dessas histórias aí, né? Abandonou 9 filhos, 9 crianças com uma mulher negra e que fez de tudo para que a gente, né, estudasse e tudo mais. Que, infelizmente, essas histórias a gente não poderia mais estar contando, né? É como se fosse um determinismo, né, para a nossa vida da população negra. Você jovem, né, e ainda contando uma história nesse nível, que a mãe foi empregada doméstica, né, e eu espero que, em dado momento, a gente rompa um pouco com isso, de contar histórias mais, digamos, mais felizes, digamos assim, né, entre aspas e tal. E aí eu fico vendo, né, o quanto que a gente parece que, nesse dado momento agora, que nós estamos vivendo esse período, né, digamos, tenebroso, né, parece que a gente está dando 2 passos para trás. Não a gente, né, a extrema-direita e tal, que quer nos calar nesse sentido. Eu vou interromper um pouco a minha fala nesse sentido para fazer como é que se diz? Uma propaganda. Eu não sei se vocês já ouviram, tem um grupo de negros que se chama Coletivo Ocultar, que está apresentando uma peça de teatro que se chama O Avesso da Pele. Ela já foi apresentada aqui no Sesc Campinas. São 4 negros que contam a história, baseado no livro do Jefferson Tenório, que ganhou o prêmio Jabuti, uma peça excelente, que conta a questão racial, inclusive a história de um professor que é abordado, policial, e é morto um professor de literatura. Ela vai passar agora, dia 20, no Teatro Municipal de São Paulo. Olha só que bacana, 4 jovens atores negros, com direção de uma mulher, né? Vai se apresentar no Teatro Municipal dia 20, é gratuito, dia 17 abre para a entrada dos ingressos. Tenho certeza que vale a pena, eu coloco as minhas 2 mãos no fogo, que vocês vão gostar dessa peça. Guida, se você puder ir ou enviar algum assessor para assistir essa peça, são 4 jovens negros, né, que contam essa história desse professor. Uma peça belíssima, belíssima, né, que dificilmente a gente vai encontrar esses jovens chegando ao patamar que chegaram, 4 jovens negros no palco. Olha aqui, que lindo. Eu, inclusive, eu faço teatro, né, com 50 mais, né, voltei para o banco da escola e estou fazendo um curso técnico de teatro em Hortolândia, né, pela Prefeitura de Hortolândia, que disponibiliza isso gratuitamente. E nós estamos no momento que estamos na história do teatro mundial. E aí você vê a história mundial do teatro mundial toda eurocêntrica e branca, né? Em nenhum momento a gente vê, né, nessa história mundial do teatro uma pessoa negra, né, representada. Chega agora na história do teatro do Brasil, aí vai chegar Abdias Nascimento e Chiquinha Gonzaga, né? Chiquinha Gonzaga, uma mulher negra que fundou o Teatro de Revista, e Abdias Nascimento, que criou o Teatro Experimental do Negro, né? E aí a gente vê todo esse processo de invisibilidade, né, que a gente vai tendo nesse processo de educação. Mas a gente tem que continuar, né, persistindo. E eu fico vendo até quando. Mas, para encerrar, uma pergunta para você.
que é a velha pergunta de sempre, que a gente acha, né, que a esquerda vai mudar a questão das relações raciais, que com o advento da esquerda não vai haver, digamos, mais, que a esquerda assumindo o poder não vai ter mais, digamos, entre aspas, o racismo. Você, como sociólogo, como que você analisa isso? Porque, no meu ponto de vista, a esquerda, mesmo eu me considero de esquerda, ela ainda falha muito nessas questões. Eu mesmo conto uma história que eu vim de Macapá, depois fui em Belém do Pará, e quando cheguei em Belém do Pará, que eu me deparei quando eu comecei a dar aula, e via muitos pessoal, digamos, intelectuais de esquerda, lá no patamar, e a gente, digamos assim, eram os tarefeiros, né? E aí via que a esquerda também ela não fazia, digamos, esse patamar, digamos, dignamente da questão da luta racial, que eu não acredito que a esquerda assumindo o poder vai, digamos, sucumbir o racismo. É isso. Essa é uma pergunta para você. Obrigada, professora. Obrigada. Bom, eu vou perguntar se tem alguém aqui da mesa que quer fazer uma fala ou alguma questão para o Renato. E vou passar para ele, tá, gente? Porque o Renato, vocês sabem que ele teve um probleminha de saúde de manhã, a gente precisa poupar um pouco ele aí. Tem alguém aqui? Paulo? Vereador? Walter? Não? Vocês estão econômicos aqui? É que vocês estão... Eles são solidários ao desespero da presidenta da mesa. Você vai falar, Paulo? Não? Então tá, então vamos ouvi-lo aqui. Ai, obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Bom, Renato, contigo. Vamos lá, mais uma vez. Acho que em termos de pergunta mesmo foi essa, né? Eu acho que é uma pergunta fundamental também, porque eu vivo ela. Vivo ela todos os dias, porque eu estou num dos lugares, numa das capitais mais brancas do país, né, que é Curitiba, ultrapassa aí os 70%, né, e que se reivindica branca, né, porque tem uma propaganda para fora do estado do Paraná de capital europeia, Smart City, capital ecológica, onde tudo é limpo, onde tudo funciona, onde se pratica a lei, onde se leva os corruptos para a cadeia, né? Onde há, em tese, um outro Brasil, o Brasil do futuro, o Brasil que pode dar certo, o Brasil branco, o Brasil europeu, o Brasil do desenvolvimento, da evolução. Talvez, no olhar deles, os lugares mais negros do Brasil, Bahia, Rio, um dia, na escala evolutiva, serão como Curitiba. É assim que Curitiba se vende. O reflexo disso está também nas universidades e também nas organizações de esquerda. Eu percebo nessa minha caminhada um certo romantismo de uma classe média branca, esclarecida, que alimenta os seus sonhos na antessala da revolução, na antessala da espera infinita, esperando o dia D. Enquanto o dia D não chegar, a sala está confortável. Tem charuto, tem café, tem massagem. Não há urgência. E, portanto, não há prática. E, portanto, mais uma vez, tudo é reduzido a quem está certo, quem está errado. Uma monografia, uma dissertação, uma tese resolvem facilmente o problema. Mas já dizia o próprio Marx que a prática é o critério da verdade. E não há prática, então a gente tem que desconfiar que também não há verdade, porque não há verificação. Agora, em termos mais práticos, eu estava com essa camiseta aqui quando eu invadi a igreja. Estava com essa roupa, inclusive, de bermuda, chinelo e essa camiseta. E a minha armadura. Novamente, né? E rapidamente.
igreja vazia, portas abertas, não havia nenhuma missa e nenhum outro ritual religioso. O próprio padre estava do lado de fora, já sem a batina ali e tal. Nós adentramos a igreja porque a igreja tem um simbolismo, uma representação ancestral. É uma igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, de São Benedito. Foi construída por mãos negras durante o período da escravidão, da escravização, justamente porque, mesmo convertido no cristianismo, que diz que todos são iguais perante Deus, os brancos não deixavam os negros entrarem nas outras igrejas para professar a sua fé, mesmo as outras igrejas também sendo construídas por negros. E por isso eles tiveram um espaço para construir uma igreja em cima do próprio cemitério de pessoas pretas escravizadas, que sofreram, foram torturadas e assassinadas em sua grande maioria, se não todos e todas. E por isso nós adentramos aquele espaço para clamar pelo Moise Kabagambe naquele momento, pelo Durval Teófilo e tantas outras vidas negras. O movimento negro estava lá. O movimento negro não existe. Diversas expressões do movimento negro estavam lá. O setorial negro do Partido dos Trabalhadores estava lá. O último candidato a prefeito de Curitiba estava lá. A vereadora Carol D'Artória, por exemplo, também estava, também adentrou. Então, havia uma legitimação na prática daquela manifestação. A primeira cobertura da Rede Globo naquele mesmo dia foi bem tranquila, nem se atentou muito ao fato de entrou ou não entrou na igreja, só falou, tal, morreu, manifestações de diversos pontos do Brasil. No sábado. No domingo, a gente foi parar no gabinete do ódio. Edições, recortes, má fé, fake news. Fake news em ritmo industrial. Manifestação do Bolsonaro pai e dos Bolsonaro filho. Manifestação do Malafaia. Marco Feliciano. E toda uma horda de gente aí que não vale nem comentar. No domingo, eu já era a pior pessoa do mundo. Nos jornais de domingo à noite, eu já era baderneiro, vândalo, invasor, criminoso e blasfemador. Na segunda, tinha 4 pedidos de cassação contra mim na Câmara dos Vereadores. Recebemos 200, 300, porque, olha só, vocês aqui sabem disso. Quando vem aqui esses vereadores ignorantes da extrema-direita para destilar o seu ódio, e sempre tem que ter alguém para jogar uma pedra, porque quem joga uma pedra não olha para si próprio, né? Eles vão, vamos uma nota de repúdio ao fulano, não sei das coisas, nem sabe o que aconteceu, nem, mas para estar bem, já que a mídia está falando mal, todo mundo está jogando uma pedra, por que não eles jogar a pedra deles, que é essas notas? Daí eles são obrigados a mandar uma carta lá para o meu gabinete, quando o repúdio é a mim. E chegou assim, caixas de Sedex, de cartas. Meu Deus, estou sendo amado por aí. Se fizer fã-clube, meu irmão. Eu brinco, mas foi triste, foi violento. Na mesma segunda-feira, o Partido dos Trabalhadores, na figura do seu presidente estadual, Arilson Chiorato, e na figura do seu presidente municipal, porque também assinou, né? Depois ele falou que não leu e tal, e assinou, mas assinou, né? O Ângelo Vagnoni, os presidentes, portanto, do partido, fizeram uma nota e publicaram. Renato Freitas deve pedir desculpa. Não, primeiro,
O Partido dos Trabalhadores declara que não tem envolvimento algum na organização ou na participação da referida manifestação. Como estava todo o pessoal do setorial negro? Como se o último candidato a prefeito estava lá? Como se tinha mais uma vereadora que entrou? Como se tinha um monte de gente militante? Mas tá, beleza. Segundo ponto, Renato Freitas deve desculpas ao partido, ao Estado do Paraná, à cidade de Curitiba e à igreja. Terceiro ponto, Renato Freitas teve uma atitude imatura politicamente, devendo, portanto, corrigir-se e desculpar-se. Quarto ponto, reafirmamos nossos valores com a comunidade cristã, populismo mais rasteiro e mais barato possível. E por quê? Pela razão pragmática, a razão dos votos, que diz o seguinte: não vamos mexer com religiosos, eles são o fiel da balança. Dependemos deles para ganhar a eleição. E a gente tem chance de convencê-los a estarem do nosso lado. Pura balela, do início até o fim, os religiosos hipócritas do neopentecostalismo ou do curitibanismo ficou do lado do Bolsonaro, e lá em Curitiba mesmo, o Bolsonaro teve, sei lá, aproximadamente 70% dos votos. A verdade é que, na dúvida, nós é que somos sacrificados para apacentar, para acalmar o ânimo dos lobos. Como eles pensam enquanto rebanho? Se é aquela ovelha ali que está sendo sacrificada, que deixe, está em último, está mancando, está atrasando o grupo, é mais fraca. E talvez o lobo se dê por satisfeito. Talvez eu mesmo me livre da voracidade do lobo, colocando alguém para sacrifício. E, por outro lado, vai sobrar mais pasto, quanto mais deles forem sacrificados. Não há uma perspectiva de unificação dentro das fileiras da esquerda no Paraná. Não vou dizer isso para todos os lugares, porque eu estou confinado, mais ou menos, àquele espaço. Eu não quero agir com irresponsabilidade. Mas no Paraná não há sequer uma perspectiva de unificação do partido em termos de integração racial e de luta contra o racismo, porque a integração racial não é só contratar assessores pretos, colocar embaixo da asa e aniquilar o potencial político dessas pessoas para que você continue sendo parlamentar. Integração racial é fazer a luta do outro a sua própria luta e dar voz, vez e protagonismo. Não foi o que aconteceu comigo e, historicamente, não é o que acontece com ninguém no Paraná. O PT nunca teve um vereador, uma vereadora negra antes do último pleito. Nunca, na história. Candidatos tiveram. Todos viraram, os que tinham potência, assessores de parlamentares brancos, que os colocaram embaixo das asas e fizeram com que o voto deles fosse um complemento, um anexo de seus próprios votos. Não houve uma mudança geracional e nem racial, uma transição. Essa transição não será dada, será conquistada por nós, falando aquilo que incomoda muitas vezes e que ninguém quer ouvir. E é claro que há espaços de resistência. Walter mesmo esteve em Curitiba, eu acho que, não sei se eu estava caçado quando você foi lá. Não, né? Eu já era vereador? Já, né? Já era vereador e não estava caçado. Olha que bom. Você foi lá contribuir, trocar ideia, organizar,
mostrar, falar do próprio partido, para que a gente se integre, para que a gente compreenda a resistência. Mas hoje, a hegemonia do partido, sobretudo no Paraná, e como a presidenta do partido é uma paranaense, então arrisco dizer que, de algum modo nacional, a hegemonia é branca. Quantos negros não subiram a rampa? Quantos negros, de fato, estão com a caneta na mão, tomando decisões em pastas que têm orçamento e impacto político real? Ninguém. Figurantes. Cenário para a ação dos brancos. É a nossa obra da história, a nossa responsabilidade, o nosso desafio. Cabe a nós. Eu acho que a gente está fazendo isso em espaços como esse, em lutas como as que a gente trava no cotidiano. Pessoal, eu quero registrar aqui a presença que acabou de chegar aqui, da Duda Hidalgo, que é nossa vereadora pelo PT em Ribeirão Preto. Obrigada, Duda, por chegar aqui a tempo de poder dar uma saudação aqui, falar com o Renato. Bom, eu vou ter que caminhar aqui para o encerramento. Tem um horário aqui também para fazer uma vistoria aqui no plenário. Mas antes eu gostaria antes da gente finalizar, da gente fazer uma foto coletiva de todo mundo, tá? Com o Renato. Sei que vocês vão querer fazer foto com o Renato, enfim, mas eu vou também pedir para a gente, antes fazer a nossa foto, e depois vocês fazem a individual de vocês. Pode ser assim? Eu estou falando isso para ninguém ir embora, tá? A gente já desce, já faz a foto, aí vocês podem ficar com o Renato. Só não maltratam muito ele, não, porque ele está convalescendo aí. Tá, você vai dar um beijo, ele está aqui. Eu prometo que eu tento segurá-lo para que ele não fuja. Oi? Tá. Ó, o Lucas tá por aí, pessoal. Quem que pode ver se o Lucas está ali naquela salinha ali, ó, para fazer a foto oficial aqui da Câmara, tá? Bom, pessoal, então eu vou caminhar aqui para finalizar, agradecer a presença, a participação de todo mundo. Renato ainda vai ter algumas agendas aqui na cidade. Se vocês quiserem tomar conhecimento, siga aí as nossas redes, que tem as informações sobre a agenda do Renato. Vai ter uma agenda na universidade, que é um espaço muito importante para a gente, e a gente precisa, né, aproveitar a presença do Renato para dialogar também na universidade. Quero agradecer a todas as autoridades aqui presentes, né, os vereadores, a Rai, o Marcelo, a Duda, que chegou aqui também. Agradecer os representantes das entidades que estão aqui representando. Agradecer os vereadores, aqui, Paola e Paulo Búfalo, que estiveram presentes. Prestigiaram o presidente do meu partido, Carlos Orfei, a minha direção nacional e a minha mesmo, viu, Orfei? Walter Pomar. Não vai querer dividir, não. E dizer, mais uma vez, agradecer a todo mundo, tá? Então, eu quero, nesse momento, declarar encerrada a reunião da Comissão de Educação e Esportes da Câmara Municipal de Campinas. Uma boa tarde a todas e todos. Onde vai ser a foto? Tá com o seu, né? Eu vou fazer daqui de cima e você joga pra mim aqui no meio. Tá bom, tá. Ele vai fazer. Renato, cara, muito bom, agradeço.
Encerrando então aqui o debate sobre educação, violência, combate ao racismo com a vereadora Guida Calisto, que presidiu esse debate. Vereadora, qual a importância desse debate conceitual e estrutural sobre o racismo? Bom, para nós ele foi extremamente importante, né? Eu falo isso e quero explicar isso, porque veja, o movimento negro, né, na luta, no combate ao racismo, o movimento negro entende que a saída para se combater o racismo também passa pela educação. São mais, se a gente for falar dos movimentos negros nacionais, como MNU, Negro e várias outras entidades, são mais de 40 anos que lutam por legislações que possam garantir o acesso e a permanência da população negra, do jovem negro dentro das escolas. Então a gente tem a lei de cotas, nós temos a lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas nossas escolas. E demais outras legislações, né, normativas. E o movimento negro entende isso, que passa para combater o racismo, para que a gente possa garantir que um jovem negro, uma mulher negra, deixe de cumprir uma estatística excludente, né? Quando se fala do jovem negro, geralmente na idade da juventude, né, de um adolescente ou de um jovem, ele está marcado para morrer, ou pela violência urbana ou pela violência de Estado. E a escola, a educação, o acesso à educação pode tirar esse jovem dessa condição. O próprio deputado estadual Renato Freitas, aqui do estado do Paraná, disse que a estatística do jovem que mais morre vítima da violência é jovem, né, negro, e com ensino fundamental incompleto. Então, ele conta todo o seu depoimento de vida, falando o quanto a educação, ou esse deputado, ele foi um jovem que teve uma vida com muita dificuldade, com muita violência, com muita miséria, com muita vulnerabilidade, filho de mãe solo, não teve a companhia, né, do pai, da figura paterna, o pai morreu, vítima também de violência, vítima também, né, de muita exclusão. E Renato só conseguiu ser hoje que ele é, um advogado, mestre em criminologia, mestre na área do direito penal, um advogado muito renomado, um cara super, né, conceituado. Ele só conseguiu pela educação. Então, para nós hoje, nesse mês de novembro, o mês que o povo negro faz essa discussão do combate ao racismo, o exemplo de Renato é um exemplo que a gente precisa percorrer, precisa garantir. O Estado brasileiro, os municípios precisam garantir o acesso e permanência do nosso jovem negro para que a gente rompa com o racismo, porque o racismo, ele se apresenta também, principalmente com a população negra, tanto com o encarceramento, né, como também com a morte, com a violência. Então, tirar os nossos jovens dessas estatísticas, a gente precisa garantir que a educação chegue até eles. E também ficou bem marcado na fala do deputado Renato a importância da cultura, né? Porque ele disse que o rap foi como se fosse o pai, que deu um caminho para ele e fez com que ele se enxergasse realmente como um indivíduo, né? Exatamente, né? A cultura que tem que alcançar os nossos jovens, e nós temos que reconhecer que são essas expressões que os jovens trazem. A gente não pode ficar impondo um posicionamento conservador, querendo excluir, né, a cultura. Por exemplo, o rap. O rap foi libertador, né? O rap, ele é um movimento cultural educador. E isso vai garantir, inclusive, o fortalecimento da nossa juventude. Acho que a gente tem muito a contribuir e a gente está devendo muito para os nossos jovens. E eu falo isso, assim como o Renato contou sua história. Renato teve uma história, né, várias histórias de retiradas de pessoas da sua família, vítimas de violência. Eu também tive uma retirada, né, de uma pessoa vítima de violência, meu irmão, assim como o irmão do Renato, por conta dessa questão, né, racial que alcança os nossos jovens negros. Enfim, eu achei que foi um debate super potente. Agradeço muito a presença aqui do Renato e agradeço muito a presença de vocês,
trabalhadores da TV Câmara também que puderam oportunizar, porque sem o trabalho de vocês a gente não conseguiria talvez garantir um debate tão potente. Obrigada. Muito obrigada pelas suas respostas, considerações. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Você fica com a nossa programação e se quiser resgatar na íntegra esse debate que aconteceu aqui, você pode recuperar no YouTube da TV Câmara Campinas. Uma ótima tarde a todos. TV Câmara Campinas. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, vereador Jorge Schneider, convoca a todos para a 45ª audiência pública, que será realizada no dia 17 de novembro.